lendas, mitos e outros ditos. Olá, muito boa noite. Eu sou o Colmães e dou-vos as boas-vindas ao podcast Adágios, Lendas, Mitos e Outros Ditos. Hoje é o episódio número 0, onde iremos abordar os subtemas do título do nosso podcast, Adágios, Lendas, Mitos e Outros Ditos. Sendo que aqui nos outros ditos estão incluídas as expressões idiomáticas e as histórias e os contos populares portugueses. O folclore português é rico em diversas tradições que foram e que continuarão a ser passadas de geração em geração. Alguns dos elementos mais proeminentes do folclore português incluem danças tradicionais, música, culinária, artesanato, provérbios, expressões idiomáticas, lendas, mitos, contos e histórias populares, entre outros. A língua portuguesa é divertida, espirituosa e fértil em manifestações, em expressões e em provérbios, visto que andamos constantemente a utilizá-las no nosso dia-a-dia, pois elas estão à mão de semear, e há para todos os gostos, quer seja numa conversa entre amigos, no trabalho ou em casa com a família, ou seja, a língua é o espelho da cultura de um povo. Antes de partirmos propriamente para falar sobre alguns dos provérbios, lendas, mitos, contos populares e expressões idiomáticas, começaremos por abordar os subtemas que compõem o título do meu podcast. Assim sendo, procurarei definir os conceitos de expressão idiomática, lendas, mitos, contos populares e provérbios. Assim, ao procurarmos no dicionário da Infopédia, dicionário online da Porta Editora, pela palavra provérbio, apresentou-se-nos a seguinte definição, e passo a citar: sentença moral ou conselho da sabedoria popular, adágio, ditado, máxima, rifão, anexim, fim de citação. Ou seja, os provérbios são ditados populares que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida, estando relacionados com os seus aspectos universais e servem para acrescentar um valor estético à linguagem. Os provérbios são ditos populares, preferidos em frases curtas, simples e férteis em ritmo e rima, sendo por isso fáceis de memorizar, os quais transmitem, como já vimos, conhecimentos comuns e sabedoria de um povo, e são passados de boca em boca ao longo das gerações, e servem para acrescentar um valor estético à linguagem através de metáforas, seja em forma de conclusão ou em resposta a uma situação num diálogo. Há quase sempre um ou mais ditados populares apropriados a essa situação ou contexto. Os provérbios podem ser descritivos ou prescritivos. Os provérbios descritivos, tal como o nome indica, fazem a descrição de uma realidade e narram coisas distintas de um local, sítio ou de um facto. Por exemplo, depois da tempestade vem a bonança, ou dos santos ao Natal, inverno natural. Já os provérbios prescritivos sugerem ou recomendam seguir determinados princípios, atitudes consideradas adequadas numa determinada comunidade, muitas vezes recorrendo a frases no modo imperativo. São exemplos deste tipo de provérbios os seguintes provérbios: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. Ou ainda, os homens não se medem aos palmos. Os contos populares portugueses são histórias que foram transmitidas oralmente de geração a geração e que fazem parte da cultura popular de Portugal. Essas histórias foram contadas durante séculos por camponeses, pescadores, artesãos e outras pessoas do povo em diferentes regiões do país. Os contos populares portugueses apresentam, geralmente, uma narrativa simples e direta, envolvendo personagens fictícias e situações fantásticas, abordando temas sobre reis, rainhas, príncipes e princesas, bruxas, fadas, gigantes, animais que falam e outros seres sobrenaturais. As histórias também podem abordar questões sociais e políticas, como, por exemplo, a opressão dos pobres pelos ricos. Eles podem ser baseados na imaginação popular, em mitos e em lendas. Sobre as lendas e os mitos, pronunciar-me-ei mais à frente com um pouco mais de detalhe. Estas histórias foram, muitas vezes, contadas por famílias inteiras, durante as longas noites de inverno, com o intuito de preservar a cultura e os valores da comunidade, e também para entreter e ensinar as crianças através dos valores, crenças e princípios éticos que cada história transporta. Com o tempo, muitos desses contos foram editados em livros por escritores como Alexandre Herculano, Teófilo Braga e Adolfo Coelho, entre outros. Os contos populares portugueses são uma forma de património cultural e muitos deles ainda são contados e preservados atualmente. Eles são uma parte importante da identidade cultural portuguesa e um testemunho da riqueza e diversidade da tradição oral do nosso país.
Sobre lendas e mitos, pode pensar-se que são sinónimos. Contudo, ainda que tenham uma afinidade entre eles e possam ter componentes semelhantes, são dois temas distintos que se usam para expor aspectos religiosos, históricos ou de outra natureza, de uma determinada sociedade ou povo. Tanto um como o outro fazem parte dos hábitos, usos e tradições de uma sociedade, em que os seus relatos e as suas narrativas têm como finalidade justificar certos acontecimentos ou eventos que ocorreram há já algum tempo. A lenda é uma narrativa comunicada oralmente pelos indivíduos com o intuito de esclarecer os factos misteriosos ou sobrenaturais, onde se envolve história e fantasia, factos verdadeiros com factos inventados. Elas são contadas ao longo do tempo e alteradas através da imaginação de quem a conta. Já assim diz o velho ditado: quem contou um conto acrescenta um ponto. Por outro lado, o mito é uma narrativa personificada através de figuras, personagens sobrenaturais e heroicas, como os deuses, titãs e outras figuras mitológicas, que as sociedades antigas se socorriam para justificar acontecimentos raros da natureza e outros factos da realidade que essas mesmas sociedades não conseguiam perceber ou explicar. Quanto às expressões idiomáticas, fui pesquisar no dicionário online da Porta Editora, em Infopédia, e de lá saiu a seguinte descrição, e passo a mencionar o texto pesquisado. Então diz: expressões idiomáticas, ou idiomatismo, ou idiotismo, são construções ou expressões peculiares a uma língua, locuções ou modos de dizer característicos de um idioma, habitualmente de caráter familiar ou vulgar, e que não se traduzem em outras línguas. São expressões de uso comum, cuja interpretação ultrapassa o sentido literal e que devem ser entendidas globalmente e não pelo sentido de cada uma das suas partes. As expressões idiomáticas. Antes de prosseguir, quero aproveitar aqui para fazer um parênteses à citação para informar que existem expressões idiomáticas em todas as línguas. Continuando com a citação. As expressões idiomáticas são manifestações espontâneas de criatividade, de capacidade de criar imagens e de captar emoções. Para além disso, pelo uso da função poética da linguagem, são de fácil memorização. Quando utilizamos a expressão abrir a alma, estamos a usar uma expressão idiomática, uma frase feita que significa desabafar. Fim de citação. Ou seja, de uma forma muito resumida, uma expressão idiomática advém de um termo ou frase e que estes adotam um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Portanto, a interpretação é compreendida de forma geral dentro de um contexto ou de uma situação, sem a obrigação do entendimento de cada uma das suas partes. O uso de expressões idiomáticas está sempre a acontecer, pois elas são uma parte importante da comunicação informal. O objetivo de utilizarmos as expressões idiomáticas é, muitas vezes, com o propósito de enriquecer uma frase, dando-lhe força e delicadeza, podendo intensificar a afeição de outrem e pode, ainda, atenuar o impacto de uma afirmação mais ríspida, desagradável ou áspera, imprimindo-lhe desta forma humor ou ironia. Em resumo, as expressões idiomáticas são uma parte vital do idioma e da cultura de qualquer país. Elas adicionam sabor e profundidade ao idioma e podem ser usadas para transmitir ideias de forma mais clara e concisa. Embora possam ser um desafio para os estudantes de língua estrangeira, é importante tentar aprender essas expressões para aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento do idioma e a sua capacidade de se comunicar com os nativos. No podcast envidarei esforços no sentido de usar argumentos do Arco da Velha para tentar explicar não só as mais evidentes e as mais utilizadas, como também outras, pois elas são tantas que venha ao diabo escolha, sem contudo perder o fio à meada. Espero que as explicações que aqui serão dadas não vos ponha a cabeça à nora, nem vos dê a volta à caiximónia, pois elas pretendem ser do tipo pão, pão, queijo, queijo. Com a descrição dos subtemas do meu podcast, chegamos assim ao fim do episódio 0. A quem está desse lado, muito obrigado por me terem escutado. Se gostaram, não se esqueçam de deixarem a vossa apreciação e o vosso comentário, de partilharem e de subscreverem o podcast. Já vos aguardo até daqui a 15 dias, onde no episódio número 1 irei comentar a expressão idiomática "velhos são os trapos". Obrigado, até lá e façam o favor de serem felizes.